do imposto de renda deste ano, Ave Maria. Mas se você perder algum parente recentemente, é preciso ficar atento, porque talvez vai ser preciso declarar os bens. Vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior, que vai explicar essa regra da Receita. Patriota, explica aí como funciona esse tipo de declaração. Oi, Mário, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, além da dor do luto, né, da perda, ainda aparecem aí alguns entraves burocráticos, a chamada declaração de espólio, né, de bens deixados por alguém que já morreu. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui com o Diogo Alves, que é contador e também presidente da SIC Jovem. Diogo, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Por que é necessário declarar esses bens aí de quem já morreu? Bom dia, Patriota. Bom dia, ouvintes. Então, é preciso declarar, porque aí ele vai seguir a mesma regra da declaração convencional de pessoas físicas, né? Por mais que ele tenha falecido, ele teve algum rendimento no nome dele, ou então teve a rescisão dele, que quando você está trabalhando por CLT, você tem sua rescisão quando você acaba falecendo, e aí alguém vai receber, no caso, o inventariante ou o responsável que ficou para partilha dos seus bens. Então, a pessoa vai receber e vai estar obrigado também a fazer sua declaração, tá? E isso se você estiver dentro da obrigatoriedade da declaração convencional, no caso de pessoas físicas geral. Os critérios são os mesmos, então, da declaração convencional? Isso, são os mesmos. Então, se teve um rendimento anual superior a R$ 28.559,70, está obrigado. Se teve um rendimento isento acima de 40 mil, vai estar obrigado também. Ou se teve um conjunto de bens superior a R$ 300 mil, então ele vai estar obrigado a fazer a declaração. Então, se ele entrou num desses critérios, por mais que ele esteja vivo ou falecido, ele precisa fazer sua declaração. Existem 3 tipos, né, de declarações de espólio. Quais são elas? Exato. Existe a inicial, a intermediária e a final, tá? A inicial e as intermediárias, elas seguem a mesma regra da declaração normal, tá? Que aí você tem que enviar. A inicial é a primeira, após o falecimento, você envia no ano subsequente, só informando que começou a de espólio e vai ficar, o inventariante ficou responsável X pessoas. E a intermediária é anualmente você vai fazendo, porque o inventário ele demora um pouco para sair. Então, enquanto ele não sai, a gente vai fazendo a declaração, só fazendo a manutenção dos bens. Se tem pessoas que têm imóveis alugados, e aí você acaba recebendo ainda o aluguel desses imóveis. Então, é uma receita do falecido, que está no CPF dele. Então, essa renda ela tem que ser declarada no imposto de renda dele. E por mais que ele esteja falecido, ainda vai ter lá os rendimentos para ser declarado. Então, quem é que fica a cargo dessa responsabilidade de entregar essa declaração e também com relação às multas, né? Se não for entregue dentro do prazo, a pessoa que ficar responsável também está sujeita a essas penalidades, né? Exatamente. Quem vai ficar responsável vai ser o cônjuge ou o filho, quem for escolhido para ser como inventariante, tá? For ficar responsável para tomar conta dessa partilha. Então, ele vai ser responsável também pela declaração, e ele que vai ser cobrado, tá? Então, se você não apresentar a declaração dentro do prazo, que é o mesmo prazo até dia 31, esse ano ficou até o dia 31 de maio, então você vai pagar uma multa de R$ 165, tá? Pelo não envio. E vamos supor se o falecido ele era obrigado a informar declarações dos últimos 3 anos e ele não informou. Então, o inventariante tem que ficar responsável por essas declarações também, que ele vai ser cobrado. E aí vai ter que fazer a declaração e pagar as multas desses anos atrasados. Ô Diego, por exemplo, se a pessoa morreu agora em 2023, essa declaração precisa ser feita? Como é que funciona nesse caso? Pronto. Se ele morreu ainda esse ano, precisa ser declarado do próximo ano, 2024, porque o ano calendário é um ano anterior. Então, a gente está fazendo a declaração agora 2023, referente ao ano calendário 2022. Então, tudo que aconteceu em 2022 é que a gente vai colocar na declaração. Mesma coisa se aconteceu se ele faleceu, né? Contribuinte. Se, por exemplo,
o marido morreu ali em 2020 e ficou a mulher viúva, né, como pensionista, não recebeu, por exemplo, a restituição. O que é que essa pessoa deve fazer nesses casos? Pronto. Se ela não recebeu a restituição, foi feita a declaração dele e ela não recebeu, ela tem que procurar o banco, tá? Porque aí ela vai ter que estar portando um documento dizendo que ela é inventariante ou uma procuração do juiz dando poderes a ela utilizar a conta dele, o nome do falecido marido, para conseguir fazer o saque dessa restituição. Essa declaração deve ser feita todo ano, dos bens da pessoa que morreu, que a pessoa que morreu deixou, né? Isso, deve ser feita todo ano, até o final do inventário. Porque aí no final do inventário, no ano subsequente, vai ser feito o espólio final, tá? Que aí ele vai colocar para quem foi cada bem, qual foi o valor que foi, e vai ter também a taxa do ICD, que é o imposto que você paga de transmissão de bens, porque aí vai ser como uma doação. Então, quem recebeu essa herança ou como doação, ele vai precisar declarar. Se for acima de 40 mil, que entra na parte de rendimentos isento, ele vai estar obrigado a fazer a declaração e ele vai precisar botar esse bem. Então, a espólio final precisa botar o CPF e o nome para quem está indo aquele bem e qual o valor do bem. Vamos supor que tem um terreno que foi dividido por 3 pessoas. Então, o valor do terreno era 90 mil, cada um ficou com 30 mil. Então, na declaração de espólio, vai botar o CPF cada um, o nome, e dizendo a porcentagem que você ficou em questão de valores também. Que aí, na declaração de quem recebeu essa herança, vai precisar também declarar lá, dizendo que recebeu através de uma doação, e nesse exemplo que eu dei de 30 mil, ele estaria como isento, ele não precisaria de fato fazer a declaração. Mas se fosse um valor de 45 ou 50, ele ia estar obrigado a fazer a declaração também. São os mesmos prazos e condições da declaração convencional, ou seja, quem não declarar até amanhã está sujeito à multa, né? Exatamente. É o mesmo prazo, quem não declarar até amanhã tem multa, tá? Então, o responsável, se você teve algum parente ou algum conhecido que faleceu, verifica se foi feito imposto de renda, se ele estava realmente obrigado. Tá bom? Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Diogo Alves, contador e presidente da SIC Jovem, tirando as dúvidas, né, sobre a declaração de espólio, né, dos bens de quem já morreu. Mário Flávio, é contigo. Valeu, patriota. É importante para a pessoa não ter complicações aí depois, essas dicas aí. Obrigado, patriota. E o nosso presidente da